Vamos continuar corrigindo a lista de exercício que contempla o assunto força centrípeta. Na questão de número 2, está escrito assim: acompanhe na sua lista. Durante uma apresentação da esquadrilha de fumaça, um dos aviões descreve a trajetória circular representada nessa figura. Coloquei a trajetória que ele está descrevendo. Logo embaixo o texto continua. Ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, esse quadradinho que eu estou pintando aqui, ó, é o avião. Está passando pela parte mais baixa. Aí ele pergunta: a força que o assento do avião exerce sobre o piloto é? O piloto está aqui dentro. Ele está sentado em um dos bancos. A força-peso dele age no banco e, devido ao par de ação e reação, ele vai sofrer uma reação para cima, né? Então vai ter uma força sobre o banco e, quando a partir dele, vai ter uma reação voltada para cima. Essa força que está voltada para cima, eu estou chamando de F assento, para dizer que é a força que o assento está fazendo voltar para cima. E aqui, FP é a força-peso. É a força-peso que atua em vertical para baixo. Então, quando o piloto está passando pela parte mais baixa, só tem essas duas forças. A força que surgiu de reação e a força-peso para baixo. Porém, se a trajetória é uma trajetória circular, nós estudamos em sala de aula que toda trajetória circular tem uma força chamada de força centrípeta. E ela não é uma força nova. Ela é o resultado, ou a força resultante, que atua naquele ponto em avaliação. É a força resultante das forças que estão atuando. O que você quer dizer com isso, gordo? Gordo sou eu, é claro. Eu quero dizer que, como eu tenho duas forças atuando, o resultado das duas, ou a força resultante das duas, é a força centrípeta. E você sabe que a força centrípeta, ela atua sempre radial para dentro da trajetória. Então você sabe que a força centrípeta tem essa direção. Radial para dentro. Se a força centrípeta é a força resultante, significa que entre as duas, uma é maior do que a outra. Porque senão, não teria força resultante. A resultante seria zero. Mas como o movimento é circular, você tem a certeza de que a força centrípeta ela existe e existe com valor diferente de zero. Então, uma das duas é uma maior do que a outra. Porém, a força resultante, ela sempre tem a direção da maior força. Então, como a força centrípeta é a força resultante e ela está apontando radial para dentro, entre essas duas eu posso garantir que a maior entre as duas é aquela que tem a direção da força resultante, que nesse caso é a força centrípeta. Então, entre o assento e a força-peso, quem é maior? Ou não tem maior? Tem maior sim. Por quê? Nós podemos dizer então, fazer um equilíbrio de força. Se a força centrípeta é igual à força resultante, e a resultante entre as duas é igual a F do assento menos a força-peso. Logo, se a força resultante ela existe, é porque uma das duas, uma é maior do que a outra. Sendo assim, qual das duas? A força que está na direção da força centrípeta é a força maior. Logo, nós podemos marcar ali nas avaliações que a letra A fala o seguinte: a força de assento é igual à força-peso do piloto? Não. B. A força de assento é maior do que a força-peso do piloto? Sim. Nessa condição, a força do assento é maior do que a força-peso. Por quê? Porque a força do assento é e está na direção da força centrípeta, que é a resultante. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado.